gente, está na hora do nosso bate-papo. Passeio de 50. Sabe quando a gente acha que está com problema e não vai conseguir fazer muitas coisas na vida? Acho que a gente tem que repensar quando a gente vê os exemplos de pessoas como a Aninha, que é o nosso bate-papo de hoje. Ela descobriu uma esclerose múltipla. E vocês acham que ela parou a vida? Parou não. E é esse exemplo que ela tem levado para o mundo. Um exemplo de vida, de força, de garra e de fé. E essa querida pessoa que vai conversar com a gente hoje está longe. Ela está na Paraíba, mas é pernambucana. Aninha, que delícia recebê-la aqui no nosso canal Passeio de 50. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. E para mim é uma alegria imensa poder contar a minha história e saber que isso vai ajudar muitas outras pessoas. Nossa, e que história! Primeiro, gente, a Aninha já tem uma profissão, ou tem uma formação não muito comum. Ela é turismóloga, olha isso. Só isso já dava um bom bate-papo. Mas aí a vida foi te dando umas novidades, não muito agradáveis, mas que você enfrentou com uma garra, hein, menina? Quantos anos você tem, Aninha? Eu tenho 39. Olha que moça, não passou dos 50. Mas vamos começar a história dela? Vamos começar nessa lá. história. Primeiro, que história é essa de ser turismóloga? Conta pra gente. Pois é, então, com 17 anos, eu entrei na faculdade de turismo, porque como eu moro numa cidade que fica entre Goiânia é entre Recife e João Pessoa, e é cidade litorânea. Então, eu fui estudar em Recife muito nova e me formei em turismo com especialização em hotelaria. E quando eu me formei, eu fui morar em Porto de Galinhas para trabalhar num resort. Então, assim, quando falo em turismo, todo mundo acha o quê? Vou viajar, vou morar na praia. Mas aí, para mim, não foi muito bem sucedida, não, tá? A carreira de turismóloga. Ela não parou por aí, né, gente? A Uhum. moça foi longe. A história dela, eu tô aqui querendo apertar o tempo. Mas vamos lá. Aí se enveredou no direito. Pois é. Depois de 10 anos do curso de turismo, aí todo mundo falando, não, você tem que fazer direito, porque eu sempre fui muito brigona, eu sempre fui muito aquela do chega pra lá, que conciliava as confusões no meio do turismo, e fui fazer o curso de direito. Olha que coisa. E Pois essa é, vida, aí... teve que brigar muito, foi na vida. Porque aí a Aninha casou, a Aninha ficou grávida e a Aninha descobriu uma esclerose múltipla. Você não sentia nada? Me conta pra gente como foi essa descoberta da esclerose. Pois é, na verdade, eu tive o meu filho através de um processo de um tratamento de reprodução assistida. E no início do tratamento de reprodução assistida, eu já comecei a sentir uns sintomas, que era uma dormência na perna, que nós atribuímos ao tratamento para engravidar. Só que aí, como a minha esclerose, posteriormente a gente descobriu que era o tipo de esclerose, são 2 tipos de esclerose múltipla que existem, que é o surto-remissão, que você sente e depois volta ao normal os sintomas, e o surto-progressão, que é que a doença evolui gradativamente. E a minha era esse surto-remissão, então eu tive esses sintomas, e como voltou ao normal, o ser humano tem essa característica peculiar de sentir uma coisa, se passar, a gente deixa para lá, eu deixei para lá. Então, desde a gravidez, desde o tratamento para engravidar, na verdade, eu já estava sentindo esses primeiros sinais da esclerose na minha vida. Mas isso não me impediu de fazer o curso, de ter o meu filho. Eu estudava em outra cidade na época, e eu lembro que eu ia com barrigão. E, enfim, só que aí o que é que acontece? Qual foi a minha surpresa? Que 19 dias depois do meu baile de formatura, do tão sonhado baile, todo aquele planejamento para ingressar na nova carreira, ou seja, todos os planos, e 19 dias do meu baile de formatura, eu senti uma tontura
que se confundia muito com uma crise de labirintite, que a gente acreditava que podia ser estresse por conta do término do curso, bebê, meu filho estava muito pequeno, e fui para o hospital, procurei o hospital. E tive essa surpresa, depois de 15 dias internada, todo mundo me virando de cabeça para baixo e procura daqui, procura dali, e saí com esse diagnóstico de esclerose Sintomas múltipla. eram quais, Aninha? O que você sentia ali naquele momento? Quando eu fui para o hospital, e só retificando, quando eu tive meu filho, além desse sintoma da dormência na perna, quando eu tive meu filho, eu senti uma falta de sensibilidade nas mãos. Só que aí eu imaginei, porque todo mundo tem um pouco de médico também, né? A gente também se acha um pouco médico. Tem o doutor E Google. eu senti, exatamente, eu senti, não, os hormônios, meu filho acabou de nascer, a mulher fica com os hormônios em ebulição, a flor da pele, provavelmente deve ser coisa do hormônio, porque aí eu pegava nas coisas quentes dele, geralmente interior a gente ferve, né, as coisas do bebê para escaldar, que a gente chama aqui, né? Uhum. E eu sentia que aquela água não tava fria, como eu estava tocando na água, ou seja, eu não estava tendo a sensibilidade na ponta dos dedos. E como a esclerose múltipla é uma doença neurológica que afeta várias partes do cérebro, que é responsável por mandar como que eu posso dizer? Os comandos, né? Os neurotransmissores, como a gente costuma chamar. E aquilo era estranho para mim, mas eu imaginei os hormônios e como depois voltou ao normal, eu também deixei para lá, como sempre. E daí que depois eu senti essa tontura, mas era uma tontura, Madê, que não me impedia de fazer nada. Porque aí na minha cabeça a tontura era o estresse por tudo que eu estava vivendo em decorrência do final do curso. Eu estou estressada. Ou seja, mais uma vez o meu lado médico, o meu lado especialista, porque todo ser humano se acha especialista de tudo. E eu dizia, não, é estresse. Eu devo estar estressada, TCC, viagem, formatura, gravidez, casamento e vamos levar. Até que chegou um dia que eu disse para minha mãe, eu disse, deve ter alguma coisa errada, porque eu tô à base de remédio, e remédio para enjoo, labirintite, eu ficava dopada e não passava. Você mesmo se automedicou? Não, eu ia na farmácia, me deu um remédio para labirintite. Por quê? Porque minha mãe tinha labirintite e ela sentia a mesma coisa que eu estava sentindo, aí ela dizia, não, deve ser isso mesmo. E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente. Aí, quando eu cheguei no hospital, coincidentemente, foi 2015, e a gente estava naquele cenário de guerra, do surto de Zika, de chikungunya. Então, quando eu cheguei no hospital, a previsão de tempo para atendimento eram 8 horas na emergência do hospital. Era desesperador. Eu acredito que isso foi no Brasil todo, porque a gente estava sendo assombrado pelo aquele surto, e a gente chegava nos hospitais, eram pessoas com os pés inchados, eram pessoas sendo carregadas, não tinha nem onde sentar. E eu fiquei naquele desespero, mas enfim, fiquei lá no hospital, meu filho em casa, eu precisava cuidar dele, então assim, era desesperador por todos os lados. Mas aí, desse dia, então, eu acredito que eu costumo dizer que a minha chave começou a virar muito a partir do momento do que eu cheguei no hospital. Porque muita coisa já começou a mudar a partir daí. Eu fui para a emergência, aconteceram algumas coisas lá, eu usei um pouco de malandragem, na verdade, eu costumo dizer, porque quando eu cheguei lá que disse... qual a previsão de tempo, moça? Eu até contei isso na minha primeira aparição no meu Instagram. Eu contei isso e as pessoas disseram, não, que massa, foi malandragem, mas você estava tão desesperada, enfim, porque eu estourei com essa história do poder de se reinventar no Instagram através do meu relato de como eu descobri a esclerose múltipla e como eu criei, através dessa mídia digital, uma forma de ajudar as outras pessoas. Sim. E eu cheguei na emergência cardiológica, aí eu disse para minha mãe, eu disse, mãe, vamos na emergência cardiológica, porque não tem ninguém lá, tá todo mundo aqui na emergência geral. Aí minha mãe, vamos lá. E quando eu cheguei lá, moça, eu tive um pico de pressão e tô um pouco tonta. Aí cheguei lá, já fui atendida a primeira da vez. Aí, já veio a não primeira façam... dica.
Não façam isso, por favor. Eu não estou Mas dando um bom você vê, exemplo. e o caso era grave de verdade, não Pois era é. simples. Pois é, aí quando chegou lá, a médica me examinou toda, ela disse, olha, cardiologicamente o seu quadro tá bom, eu vou encaminhar você para emergência geral, só que aí o tempo já tinha dobrado de espera. Então assim, aí eu me desesperei, e tinha um amigo nosso que é médico dos meus avós, que é bem influente lá no hospital, eu disse, a gente é paciente de doutor fulano, aí ela, você é paciente de doutor fulano, Vou então dar um jeito. peraí, que eu vou colocar você aqui dentro. Então, assim, eu já fui direto lá para a sala do otorrino e daí começou a minha saga, porque foi uma saga de verdade. Foi muito sofrido, foi uma história bem marcante na minha vida. E nesse dia, do dia 23 de abril que eu entrei no hospital, eu saí 14 dias depois. E com o Você nem diagnóstico... saiu mais. Não saí. E nesse dia, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, eu entrei na sala da otorrina, ela fez os testes físicos e ela disse, Ana, é uma crise de labirintite. Então, assim, você já se tranquiliza. Só que a minha cabeça estava no meu filho em casa, no interior, em Goiânia, que fica a 60 quilômetros de Recife. Eu deixei meu filho com a minha tia, eu fui com a roupa do corpo, porque para mim, na minha cabeça, era uma crise labirintite, que eu ia tomar um remedinho na veia e ia voltar para casa. Uhum. E nesse meio tempo, a médica disse, eu vou botar você para tomar um soro com um remédio de labirintite, de enjoo, enfim. Só que aí eu passei das 9 da manhã às 3 da tarde, às 15 horas. E ela ia me reavaliar e ela dizia, Ana, você está melhorando? E eu dizia, doutora, eu não estou melhorando. Doutora, eu não estou melhorando. E era o quê? Uma E tontura? tontura, não era uma dor, eu não senti dor, mas era um desconforto na nuca. Por isso que eu conto essa história com uma riqueza de detalhes, porque quando eu me propus a falar da minha história abertamente nas redes sociais para o mundo, eu sei que em algum lugar desse mundo pode ter alguma pessoa nesse exato momento sentindo a mesma coisa. Com certeza. Tá entendendo? Então... Nós sabemos que você não passou de 50, é uma jovem ainda, que tem uma história maravilhosa para contar. E essa sua proposta foi o que nos fez querer muito você aqui no canal. Porque, gente, informação é tudo, não tem jeito. Todas as vezes que você informa, essa informação vai chegar para alguém, vai ser importante para essa pessoa. Essa informação vai ser ou importante diretamente para a pessoa, ou alguém próximo. Mas eu conheço alguém que está sentindo isso. Mas fulano comentou comigo e que estava achando que era. Olha a história da Aninha. Exatamente. E quando a médica foi a última vez me avaliar, já era 5 horas da tarde, eu cheguei às 9, e ela disse, Ana, eu não tenho mais o que fazer em relação à minha parte. A minha parte, eu não tenho mais o que fazer, porque a quantidade de remédio que eu já dei para você era para pelo menos ter aliviado. E nessa hora, Madê, me deu uma... É como se fosse um estalo, sabe? Foi um estalo. Porque várias vezes, quando eu levava minha mãe para o hospital, geralmente idoso, minha mãe é uma jovem senhora de 67 anos, mas é aquela jovem senhora bem teimosinha, sabe? E várias vezes, quando ela toma o primeiro soro, aí que a médica chegava para reavaliar e ela dizia, tá melhor, dona Wanda? E ela olhava para mim, piscava o olho e dizia, vamos embora, eu vou dizer que tô melhor, mas eu não tô não, mas eu quero ir embora. Várias vezes isso aconteceu. E ela tem nessa esclerose? hora... Não, ela não tem esclerose. Estou dizendo, ela tem hipertensão, ela é diabética. Mas quando ela tinha qualquer mal-estar, que a gente precisava ir para uma pressão alta, um pico de pressão, alguma coisa, uma diabetes um pouco mais alta. Então, a gente sempre fez isso. Uhum. E ela dizia, não quero mais ficar aqui não, já estou melhor. E às vezes nem estava. E nesse dia, eu já estava lá o dia inteiro. Meu filho pequeno, meu filho que foi um filho desejadíssimo. Ele estava com uma tia minha e uma prima também, porque eu vim com a minha mãe e com meu irmão. Meu esposo estava viajando. E eu olhei para ela assim, deu aquela vontade de dizer, vamos para casa, vou dizer que estou boa e vamos para casa. Mas aí na hora eu disse, não, doutora, eu não estou me sentindo bem. Aí ela disse, Ana, então eu vou lhe passar para ser avaliada por uma neurologista.
Que coisa Então, boa. aquilo ali foi me dando uma angústia, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava legal. Não Mas que estava bom que a legal. médica foi extremamente profissional e falou, não, você não vai sair daqui. Pois é. Aí, quando a neurologista foi me atender, aí ela disse, Ana, já que você já está aqui há tanto tempo, você já tomou tanto remédio, vamos fazer uma ressonância na cabeça? Aí eu disse, tá, doutora, vamos. Eu já estou aqui mesmo, vamos fazer essa ressonância. Aí fui fazer a ressonância. Na altura do campeonato, já eram quase 9 da noite. E eu longe do meu filho, precisando amamentar. Então, assim, loucura. Mas vamos fazer a ressonância. Quando eu fiz a ressonância, que desci para a emergência, já tinha trocado o turno. E minha mãe já, porque mãe de paciente briga com todo mundo, né? Isso aí é em qualquer estado do país, não é só aqui não, é em qualquer lugar. Mãe briga mesmo. E mãe já estava brigando e já estava falando, e porque minha filha está com fome, desde manhã que ela não come, e não sei o quê. E tudo muito lotado, tudo, cenário de guerra de verdade. Aí essa médica, esse contato inicial, eu tenho que agradecer muito, porque eles foram muito compreensivos comigo, muito compreensivos, e a médica disse, olha, eu não tenho como ver o laudo da ressonância agora, porque realmente esses exames de imagem, eles são demorados para saírem, mas eu vou ver as imagens. E aí, quando ela chegou com essas imagens, aí ela disse, olha, Ana, eu estou vendo uns achados aqui na sua ressonância, mas que não tem nada a ver com isso que você está sentindo. Então, assim, imagine, eu já estava super angustiada, você está tendo um sintoma que é real, você está tendo, não é de agora, eu acho que fazia uns 15 dias que eu estava sentindo que eu estava tendo esses sintomas. E tem uns achados aqui no seu cérebro, no seu crânio, mas que não tem nada a ver com a área afetada responsável por isso que você está sentindo agora, que é tontura, que é esse desconforto na nuca. Eu aconselho você a ficar, mas como você é maior de idade, você conversa com sua mãe, eu sei que você tem um bebê em casa e você vê. Até por uma questão burocrática, de convênio, para a gente fazer os exames mais detalhados, enfim. E aí eu fiquei. Só que aí eu estava tão sem noção do que ia acontecer dali para frente, que eu liguei para o meu marido e disse, prepara um McDonald's, que eu estou morrendo de fome e que amanhã eu estou com uma vontade de comer McDonald's. Para você ter ideia, como eu não tinha noção do que ia acontecer. E que, na verdade, Maria, a gente não tinha muita noção do que era esclerose múltipla há 5 anos atrás. Eu converso com as pessoas que hoje eu tenho convívio, que tem a mesma doença, que teve diagnóstico há 20, 15, 10 anos atrás, eu vejo como era angustiante e vejo que, para mim, há 5 anos atrás já foi angustiante, porque esclerose múltipla, gente, aqui no Brasil, o sinônimo era a moça da diarista, a atriz da Globo, Cláudia Rodrigues. Era quem a gente tinha de referência com a patologia esclerose múltipla. E a gente não tinha mais nenhuma referência disso. A gente não tinha. Então, quando ventilou-se na minha cabeça a possibilidade de ter uma doença chamada esclerose múltipla, que é uma doença sem cura, que a gente não sabe a causa, que a gente não sabe a sequela que pode deixar. E quando eu me vi sentindo tudo aquilo, porque tem um detalhe, quando eu fiquei internada, no primeiro dia de internação, eu comecei a sentir uma falta de equilíbrio no corpo. Então aquilo foi me dando um desespero, porque aí eu fui me dando conta de que os sintomas estavam começando. E aumentando, né? Foi me dando um desespero muito grande. E o Google, né? E o Google, porque aí você começa a pesquisar doença neurológica. Você sabe que está com a doença neurológica. Aí eu escutava um médico. Todo dia eu entrava junto à médica e faz exame, ressonância e tira o líquido da medula. Tira um líquido da medula. Eu sempre fui... Esse episódio também é engraçado, porque eu sempre fui apavorada com agulha. Eu não sei como eu consegui ter meu filho de parto cesariana, porque tinha que tomar aquela anestesia.
E quando disse, tem que tirar o líquido da medula para fazer essa análise, eu quase surtei no hospital. E é um exame necessário para ver, para identificar doenças autoimunes. E nesse dia foi engraçado porque a médica era muito bem-humorada e quando ela chegou, tentando me tranquilizar, e eu só chorava. Nos 5 primeiros dias, eu só chorava. Eu não dormia, eu não comia e eu só chorava. E o bebê? Porque o bebê em casa com a minha tia. Minha tia e a minha prima. E eu só pensava nisso. Por quê? Porque era uma coisa que eu desejei muito, foi uma coisa que eu busquei muito. Eu acho que eu queria mais ter o meu filho do que o meu casamento. A verdade é essa. Isso aí meu marido sabe, porque quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu fiz foi arrastar ele para um consultório de um especialista de reprodução assistida. Porque o problema não era com ele, o problema era comigo. Então ele embarcou na minha. E então eu tinha muito mais interesse na vida de ter. Depois foi que eu disse, não, bobeira, claro, assim, é o conjunto. Normal, vai. Mas inicialmente o meu sonho sempre foi ser mãe, não ser esposa. E era um sonho realizado, então eu não aceitava de estar ali Longe e de do não seu saber filho. e de não saber como era que eu ia sair dali. Uhum. Então, no 5º dia, me deu um estalo e aí entrou, que também faz parte muito, muito forte do meu projeto, essa questão da espiritualidade, da fé. Acho que você deve ter visto isso. Muito Eu fui me arrastando para o banheiro do apartamento. Minha mãe ficou comigo, eu não queria marido, eu não queria nada, eu queria minha mãe comigo. E me ajoelhei no chão do banheiro e eu disse, meu Deus, eu sei que eu não tenho religião definida, mas eu quero força para passar por isso. Eu quero forças para passar por isso. Porque se eu achava que não podia ter um filho e eu tive, meu filho está lá há tão pouco tempo, eu quero pelo menos ver o meu filho crescer, eu quero educar meu filho, eu quero ver meu filho correr, eu quero correr com ele, eu quero... Então, a partir de hoje, eu não vou mais sofrer, eu vou aceitar. Então, assim, eu sempre digo nas minhas lives que eu não pedi a Deus um fardo mais leve, eu pedi a Deus um ombro mais forte. E desse 5º dia da internação em diante, eu descansei e passei a aceitar tudo com muita resiliência. Com muita resiliência. E é assim até hoje. É assim. A história dela é assim. É Daí assim para frente, o que foi acontecendo? Você foi tendo mais sintomas? E aí? Então, aí eu fiquei esses 14 dias lá no hospital e saí com um diagnóstico de esclerose múltipla interrogado. Ou seja, não era certeza Definitivo. ainda. Não. Mas eu já tinha certeza. Por quê? Porque quando eu fiquei lendo muito, quando eu estava lá no hospital, eu fiquei lendo muito, eu fiquei prestando muita atenção em tudo, e os sintomas, enfim. Tinha uma médica, e outra, os médicos, eles entravam no quarto todo dia eles entravam e saíam e ninguém falava nada. Eles entravam, saíam e ninguém falava nada. Quando eu saí do hospital, quando eu tive alta, aí a médica que me deu alta lá em cima, ela atendia num consultório embaixo. E a minha mãe, eu falo muito, tá, Madei? Que delícia! É para bater papo. Essa sua história é importantíssima pra gente. Vamos lá! E a minha mãe ficou querendo marcar uma consulta no consultório. E todo mundo dizia que não podia marcar, porque eu estava interna. E quando eu tive alta, aí a secretária dela conseguiu marcar uma consulta. Ela me deu alta lá em cima. Você já foi direto conversar com ela? Aí eu já fui direto conversar com ela. Quando ela me viu, ela teve um susto. Ela, o que é que você está fazendo aqui? Porque eu já tinha tirado aquela roupa de hospital, eu já tinha dado um jeito no cabelo e estava lá embaixo. Aí eu disse a ela, doutora, eu queria saber o que é que eu tenho.
Porque eu passei 14 dias aqui, todo mundo entrando, saindo, porque eu sou meio desaforada, né? Eu sou meio... Até então, você também não sabia, né? E eu queria saber o que é que eu tenho. Aí ela disse, olhe, tudo indica que você tem uma doença chamada esclerose múltipla. Só que aí eu já tinha lido tudo sobre esclerose múltipla, o tipo, e nananã. Aí eu disse, doutora, mas eu ainda estou tendo os sintomas que me trouxeram para cá, para o hospital. Porque aí, até então eu ainda estava com a cabeça tonta, eu ainda estava sem equilíbrio, eu ainda estava como se fosse uma fraqueza muscular nas pernas, que são todos os sintomas característicos da esclerose múltipla. Aí ela olhou para mim e disse, e talvez nem volte ao normal. Mas na vida a gente se acostuma com tudo, né, minha filha? E daí pra assim frente? seguiu a vida. Aí daqui para frente, eu fui para um especialista, que a gente foi para confirmar a doença, fiz outros exames. Isso tem 5 anos. Isso tem 5 anos. Agora, uma dúvida que eu fiquei lendo a sua história é o seguinte. Tá, você já contou isso tudo pra gente que foi acontecendo, foi quando você descobriu que você tinha esclerose múltipla. Agora, essa esclerose, o que os médicos te falam? Porque eu tenho certeza que você perguntou, porque você perguntou. Você já tinha e adquiriu? Você já tinha e ela se manifestou? Como é? É porque a esclerose múltipla ela é uma doença muito obscura, a gente não sabe muito sobre o que causa, não é hereditário, não quando vem, ela é inesperada, ela é imprevisível. Acredita-se que pode ser algum vírus, algum vírus que a gente tem adquirido, tipo, deixa eu tentar explicar, alguma doença, alguma bactéria que a gente tenha pego quando criança e que possa ter se desenvolvido depois quando a gente fica adulto. Então, assim, tem muitos estudos para tentar descobrir o que é que causa a esclerose múltipla. Nada conclusivo. Nada. Existem histórias de mães que têm esclerose múltipla, mesmo nos estudos científicos, ficando claro que não é uma doença que é hereditária. Então, assim, não tem nada que comprove qual a causa da esclerose múltipla. Agora, Aninha, me fala. Oi. Aí você continua a sua vida, seu filhinho já está com 5 anos? 6. 6 anos. 6 anos. E agora, fora essa iniciativa excelente de levar às redes sociais essa sua experiência, e eu falei no começo, vou falar no meio, vou falar no fim, você está de parabéns, excelente. Como você vive hoje? Então, aí o que é que acontece? Como quando eu descobri o diagnóstico, meu filho era muito pequeno, eu morava numa cidade do interior, que era uma cidade boa, tinha uma estrutura razoável, mas meu filho não tinha um berçário, não aceitava criança no berçário. Eu decidi que eu ia me mudar para João Pessoa, que é uma cidade mais tranquila, mas era uma capital que tinha hospitais, que tinha me daria um respaldo em relação à saúde. Então, eu me mudei para João Pessoa assim que eu tive o diagnóstico. E nesses 5 anos eu fiquei aqui bem quietinha, fiz um novo ciclo de amizades, mas eu sempre tive comigo bons amigos, e os amigos sempre me incentivaram muito a falar, mas você deveria usar isso, você deveria usar a sua história para ajudar outras pessoas. Porque, na verdade, o curso de Direito, nesse momento, ele ficou estacionado. Por quê? Porque eu não conseguia me concentrar para fazer a prova da ordem e, na verdade, foi uma coisa que perdeu meio que o propósito para mim naquele momento. Ele perdeu o propósito. Então, eu virei dona de casa, eu fiquei em casa cuidando da minha família. Minha mãe veio morar comigo e depois teve que voltar para a casa dela. Então, isso para mim também foi um baque muito grande, porque eu me acostumei com a presença da minha mãe em casa. É e depois única? Sou única filha, eu tenho um irmão. E depois eu tive que retomar, que tomar, na verdade, as rédeas da minha vida de ser mãe, esposa, dona da minha casa, fazer as minhas coisas.
trabalhar com meu marido, porque aí, automaticamente, quando a minha mãe foi embora, meu marido teve que vir para perto de mim, porque eu não ia ter condições também de ficar sozinha com um filho pequeno. E eu lembro que uma vez na terapia, a terapeuta perguntou: Ana, você trabalha com o quê? Eu disse: não, eu ajudo o meu marido, mas eu sou do lar. Ela disse: não, Ana, você tem que botar na sua cabeça que você trabalha, mas você trabalha na sua casa. Porque na minha cabeça eu não tinha esse formato de home office que todo mundo agora, depois da pandemia. Então, assim, e hoje eu vejo que os negócios do meu marido, que são nossos, na verdade, é uma engrenagem, a gente trabalha junto. Por exemplo, tem coisas que eu nem sei, na verdade, não sou especialista nisso, mas que ele só faz depois que me pergunta. Então, eu faço parte desse negócio. Claro. Eu faço parte. Mas eu demorei para encaixar isso, porque na minha cabeça trabalho tinha que ser se arrumar para ir trabalhar na rua, e, enfim. Então, hoje eu faço tudo em casa, nós fazemos tudo em casa. Mas quero te agradecer por aceitar nosso convite, por ser essa guerreira e vir aqui contar a sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço, Madeira. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrada. Esse convite é a resposta de que está dando certo e de que eu estou conseguindo chegar eu estou conseguindo chegar no objetivo, que é tocar o coração das pessoas e ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Não tenho dúvida. E olha, não passou dos 50, mas quando passar, hein, gente? Vai passar com essa garra toda. Parabéns, Aninha. Obrigada, beijo. Por estar aqui com a gente. Parabéns, Aninha. Não canso de dizer isso. E se você não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. E não perca nenhum bate-papo como esse da Aninha. E se está se inscrevendo agora, corre lá e veja todos os bate-papos que a gente já fez até agora. São maravilhosos. Chame os amigos, os parentes, chama todo mundo para se inscrever no nosso canal. E você também que encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine_Machado. Deixa lá os seus comentários, a gente está sempre atrás de uma boa dica de bate-papo. Um beijo, gente, até amanhã!